Hoje eu vim aqui dividir com vocês algumas indicações de livros financeiros, de livros sobre finanças, que eu gosto muito, que eu já li e reli algumas vezes. Inclusive é uma dica que eu deixo. Se você encontrar um livro muito bom, olha, meu conselho é que você de tempos em tempos volte e releia ele. Você vai se surpreender com coisas que muitas vezes a gente não percebe ou a gente se esquece com o passar do tempo. E o primeiro livro que eu gostaria de começar indicando ele é o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse livro é simplesmente incrível. Quem já leu ele sabe do que eu estou falando. Talvez você já até ouviu falar e nunca leu ele, mas se eu fosse você, eu colocava lá na lista do que fazer esse ano para você ler esse livro. Ele fala sobre as lições financeiras aprendidas com o pai rico dele. Ele conta que teve dois pais, um pobre e um rico. E quais as lições que esse pai rico deixou para ele? Então, ele vai bater muito sobre a questão da educação financeira. Ele fala que uma pessoa é realmente independente quando ela consegue criar ou levantar o seu próprio dinheiro. E ele vai falar sobre a questão do ensino nas escolas públicas, nas escolas que não falam sobre finanças, ou se falam, geralmente os conselhos não servem para a vida prática da pessoa. Ele vai falar sobre todas essas questões, eu recomendo muito você ler esse livro. O segundo livro que eu indico é Os Segredos da Mente Milionária. Ele não está aqui comigo para eu poder mostrar para vocês, porque eu emprestei o meu. Eu vou colocar aqui na tela a foto desse livro. Esse livro é simplesmente incrível. Inclusive, eu já presenteei algumas pessoas com ele, já presenteei também algumas pessoas com Pai Rico, Pai Pobre. Então, ele vai falar sobre como todas as coisas originam na nossa mente. Ele fala que, primeiro, a riqueza é um processo criado na nossa mente. E ele compara a maneira como os ricos pensam como a maneira que as pessoas pobres financeiramente pensam. Então é um contraste muito grande, é uma diferença de pensamentos muito grande. E ele tem alguns pensamentos, alguns arquivos de riqueza que ele fala, que ele lista nesse livro, de como que você pode programar a sua mente para poder realizar aquilo que você quer. É um livro muito, muito, muito bom mesmo, que vai trabalhar a parte de mentalidade financeira. O terceiro livro é esse aqui, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Também é um livro clássico, inclusive tem uma frase dele que eu gosto muito desse livro, que é a seguinte. Ele fala assim: o desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Ele também vai falar sobre a mentalidade. Em cada capítulo desse livro é como se ele desvendasse um segredo do sucesso. Então ele vai falar como alcançar o sucesso, o que seria o sucesso e todos os pontos aqui para que seriam os segredos do sucesso. Então cada capítulo é um deles. Se eu não me engano, são 14 capítulos que vão falar cada um sobre esse segredo do sucesso. O outro e último livro que eu gostaria de indicar para vocês, que seria esse aqui, Uma Breve História da Economia. Esse livro aqui, ele vai ser muito interessante se você quiser entender a economia, não somente a brasileira, mas a economia mundial, desde os seus primórdios, como que surgiu, como que funciona a nossa sociedade, o mercado financeiro em si e também jargões financeiros, termos técnicos, sabe? Ele dá explicações muito boas a respeito disso. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas um livro de economia, esse livro deve ser muito chato de ler. Mas olha, não é verdade. O autor apresentou uma didática muito interessante, que ele vai narrando os fatos, contando muitas histórias e com muitos exemplos para poder te mostrar de maneira bem simples como que funciona a economia. Então, às vezes você, por exemplo, pensa: o que é a inflação? Como que funciona a inflação? Talvez você veja isso, entender isso como algo muito complexo. E nesse livro ele facilita muito, ele vai te explicar detalhadamente essas questões econômicas, tudo relacionado à economia. Então, são esses os livros que eu queria indicar para vocês. E eu gostaria de saber de vocês se ficaria legal fazer um vídeo especificando alguns desses livros. Então eu traria os pontos principais de cada um desses livros aqui. Será que ficaria bom? Responde aqui nos comentários se você gostaria de ver um vídeo a respeito de algum desses livros aqui, beleza? E espero que você tenha gostado das indicações. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!